Olá, meus amigos do terceiro ano, olá, meus amigos do pré-vestibular. Quanto tempo, hein? Pessoal, de acordo com as orientações da coordenação e da direção, o nosso encontro essa semana não é para matéria nova. O nosso encontro para essa semana é para a gente fazer uma revisão para as nossas provas que estão chegando. Sim, nós vamos fazer prova, correto? E combinando com vocês, não sei se vocês já receberam pela plataforma do colégio, eu vou cobrar de vocês para essa prova apenas as bactérias e as cianobactérias, certinho? Então o que eu vou fazer? Nós vamos utilizar esse materialzinho como fonte de revisão. É a lista de exercício número 2, tá? Como faz tempo que eu enviei para vocês essa listinha, ela consta na plataforma do colégio, se você quiser baixá-la novamente, tá? Essa lista, pessoal, apesar dela estar gabaritada, mas eu quero utilizá-la como orientação para a gente fazer a revisão, certíssimo? Pessoal, talvez o vídeo fique um pouco grande e seja um pouco pesado para mandá-lo na internet. Aí talvez eu divida o vídeo em 2 ou 3 partes, mas se eu dividir, eu oriento direitinho na sequência, tá? Então, pessoal, lista em mãos, tá? Listinha número 2. Vamos começar com a questão número 1. Organismos que não contêm mitocôndrias são encontrados no reino. Sempre lembrando, pessoal, a mitocôndria é uma organela citoplasmática, responsável pela respiração celular aeróbica, e nós só temos mitocôndria em células eucarióticas. Nós só temos mitocôndrias em células que contêm a carioteca. Como os indivíduos do reino não possuem a carioteca, automaticamente eles não possuem organelas citoplasmáticas. Então nós não temos mitocôndria em todos os indivíduos do reino Monera. Só lembrando, mesmo os indivíduos do reino Monera não tendo mitocôndrias, eles são capazes de realizar a respiração aeróbica através do mesossomo, certíssimo? Então fica no número 1, letra B de bola, tá? Questão número 2. Em algumas bactérias, a transferência de material genético através de pontes citoplasmáticas é um tipo de reprodução, uma reprodução de tipo. Estudem bem, são 4 formas de reprodução bacteriana. Uma assexuada, que é a bipartição, a divisão binária ou cisciparidade, e as 3 sexuadas. A conjugação, a transdução e a transformação. Conjugação é aquela que envolve a participação de 2 bactérias, uma macho e uma fêmea. Pessoal, onde a bactéria macho, ou seja, a bactéria doadora, transfere material genético para a bactéria fêmea. Então, a resposta do exercício 2 é a letra B. Só para constar, transdução é aquela forma de reprodução sexuada que envolve um vírus transdutor. O que é o vírus transdutor? É um vírus que transfere material genético entre 2 bactérias. Pessoal, e a transformação é uma forma de reprodução sexuada, um tanto bizarra, onde envolve uma bactéria viva e uma bactéria morta. O que a bactéria viva faz? Simplesmente incorpora o material genético da bactéria morta e depois se divide em 2, geneticamente diferentes, tá? Então, pessoal, número 2, B de bola, correto? Questão número 3, Universidade Federal de Ouro Preto. O local fantástico para morar, para estudar, eu adoro o interior de Minas. Culturas de bactérias do gênero Rhizobium, tá? São comercializadas e podem ser adquiridas pelos agricultores. Essas culturas funcionam como um verdadeiro adubo vivo. Por quê? As bactérias do gênero Rhizobium são aquelas bactérias que vivem em mutualismo com a raiz da leguminosa. O que é a leguminosa? É aquele vegetal que produz um fruto chamado legume, que a gente conhece também como vagem, tá? Pessoal, o que o Rhizobium faz? Ele retira nitrogênio da atmosfera e transfere para o Rhizobium. Isso chama fixação de nitrogênio. Como é que ele transfere o nitrogênio para o Rhizobium? Ele pega um gás nitrogênico da atmosfera e converte em amônia. O que o Rhizobium faz? Pega amônia e a partir disso converte em radical amina, compondo os aminoácidos que compõem as proteínas, tá? Então, pessoal, essas culturas funcionam como um verdadeiro adubo vivo. Por quê? Oxidam amônia em nitritos e nitratos? Não, tá? Isso é outro grupo de bactérias, são as nitrobactérias, tá? Nitrobacter, certinho, tá? Nitrosomonas. O Rhizobium não. O Rhizobium tira o nitrogênio do ar e converte em amônia. Então você vai marcar a letra B, converte nitrogênio atmosférico em amônia, tá? Pessoal, na letra C está dizendo que sintetizam compostos orgânicos, aí está afirmando que a bactéria ela é autótrofa. Não tem nada a ver com a pergunta. Na letra D, transformam resíduos orgânicos nitrogenados em amônia, aí são bactérias decompositoras, tá? E letra E, transformam os nitritos em nitratos, aí são bactérias de nitrosação, têm capacidade de produzir espermatozoides. Só difere das demais bactérias por não apresentar parede celular. O micoplasma é uma variedade de bactéria que não possui parede celular. Por que é perigosa? Porque ela sobrevivendo sem parede celular, ela é resistente a antibióticos. Porque o antibiótico não mata a bactéria, impedindo que ela não produza parede celular. Por isso que o micoplasma é perigoso, tá?
Assinale a alternativa que cita componentes celulares presentes em um micoplasma. Então, vamos lá. Letra A. Micoplasma tem membrana plasmática? Sim. Membrana plasmática existe em todas as células. Tem cromossomos múltiplos? Não, pessoal. Lembrando que todas as bactérias, incluindo o micoplasma, possuem um único cromossomo circular. Cromossomos múltiplos temos nós, 46 em cada célula, tá? Então está errado, cromossomos múltiplos. E cápsula? Não, ela só tem a membrana plasmática, tá? Como envoltório. Letra B, cromossomo único? Sim. Ribossomos 70S. Pessoal, os ribossomos 70S são menores do que os ribossomos 80S, tá? Os ribossomos 70S estão presentes em todas as células procarióticas e os ribossomos 80S, os maiores, tá? Estão presentes em todas as células eucarióticas. Então, ela tem, sim, ribossomo 70S. Só que a letra B afirma que ela tem mitocôndria. Nunca, viu, gente? Mitocôndria apenas em células eucarióticas, tá? Letra C, cromossomo único? Sim. Cinetoplasto. Você sabe o que é um cinetoplasto? Então anota aí, por favor. O cinetoplasto é um tipo especial ou uma mitocôndria modificada que existe nos protozoários flagelados que fornece energia apenas para a movimentação do flagelo. Para você ter uma ideia, o Trypanosoma cruzi, o protozoário que causa a doença de Chagas, ele tem um cinetoplasto, ou seja, essa mitocôndria modificada na base do flagelo que permite a sua natação. Se o cinetoplasto é um tipo de mitocôndria modificada, pessoal, o item C está completamente errado. Certíssimo? Beleza? Letra D. Fímbrias, cílios e mesossomos. Fímbrias sim, pessoal, mas cílios não. Os cílios é uma estrutura de natação proveniente de centríolo, que é uma organela citoplasmática. E células procarióticas, como a bactéria, não possuem organelas, nem centríolo, tá? Mesossomo, sim, é organela, é estrutura, organela não, é estrutura da respiração aeróbica. Letra E, ribossomo 70S, cromossomo circular, sim, tá? E citoplasma estático. O que é o citoplasma estático? É um tipo de citoplasma onde a gente não observa cicloses. O que são cicloses? São movimentos citoplasmáticos, como se fossem ondas que ocorrem no mar. Mas ciclose, esses movimentos citoplasmáticos, a gente só observa em células eucarióticas, tá? Então, questão número 4, letra E. Número 5, Federal do Pará. Além do DNA cromossômico, algumas bactérias podem apresentar pequenos círculos de DNA, ou seja, pequenos segmentos de DNA, de grande importância para a engenharia genética. Pessoal, essas estruturas são conhecidas como qual é o único local em uma bactéria onde encontro segmentinhos de DNA fora do cromossomo circular, do plasmídio, tá? Então marca a letra C. O plasmídio em algumas bactérias é responsável pela sua resistência a antibióticos, correto? Número 6, então você marca a letra C. Pessoal, só para constar, na número 5, nucleóide é a região bacteriana onde eu acho o cromossomo. Genonema, depois você vai no Google para mim e digita genonema. Depois você me diga o que você encontrou de genonema. Mesossomo na letra D é a estrutura bacteriana de respiração aeróbica. Letra E, capsômero, é o nome da proteína que compõe o capsídeo de um vírus, beleza? Não esqueça de procurar genonema, depois vocês me contam. Então, número 5, letra C, correto? Número 6, considere o esquema abaixo que representa uma bactéria onde estão especificadas os componentes relacionados com a síntese proteica. Então, você vai legendar para mim o seguinte, acha o número 1 do desenho. Esse aí é o DNA bacteriano, correto? Beleza? Acha o número 2. O número 2 é o RNA mensageiro. Então isso quer dizer que o número 1 está produzindo o número 2. Como é que chama isso? Transcrição. Quem que é o número 3? Cada componentezinho do número 3 é uma aminoproteína. Isso quer dizer que o número 2 está produzindo o número 3. Como é que chama isso? Tradução, tá? Assinale a opção em que as possibilidades estão ocorrendo. 1 está ocorrendo duplicação do DNA, pois este se encontra fechado. Não. 1 está ocorrendo transcrição, produção do RNA. 2 está ocorrendo transcrição, portanto, a formação de RNA. Sim. 3 está ocorrendo tradução, portanto, a formação de proteína. 2 e 3, letra E. Certinho? É direto. Número 7. Outra de ouro preto. Eu gosto de ouro preto, confesso. Assinale a alternativa que contém características comuns a todos os indivíduos do reino Monera. Todos. Letra A. Todos ausência de núcleo e todos presentes clorofila.
Turma, se toda bactéria tivesse clorofila, toda bactéria realizaria fotossíntese. Se toda bactéria realizaria fotossíntese, não existiriam bactérias autótrofas. Desculpa, não existiriam bactérias heterótrofas. Não existiriam bactérias parasitas. Se toda bactéria tivesse clorofila, se toda bactéria realizasse fotossíntese, nós não sofreríamos de doenças bacterianas. Tá errado. Letra B. Ausência de núcleo e capacidade de síntese proteica. Só conserta para mim ausência de núcleo diferenciado. Ausência de núcleo separado do citoplasma, devido à falta da carioteca. Marca, por favor, letra B. Tá? Letra C, incapacidade de síntese proteica. Errado, toda bactéria tem ribossomo. Lembrando que o ribossomo é um dos 3 componentes presentes em todas as células. Letra D, presença de um só tipo de ácido nucleico. Pessoal, isso é característica de vírus. Bactéria tem DNA e RNA. Letra E, ausência de membrana plasmática. A célula morre. Certo? Então, número 7, letra B de bola. Número 8, Federal do Rio de Janeiro. Um grande número de doenças do homem são provocadas por infecções bacterianas. Para combater essas infecções é comum o uso dos antibióticos. Estudem bem como funciona o antibiótico. Eu expliquei para vocês quase numa aula inteira o mecanismo de ação da penicilina. Tá? O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Quase não se faz isso, tá? Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira. Uma amostra do material infectado do paciente é semeada em uma placa contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Não precisa de células hospedeiras, basta os nutrientes. Agora, se eu estivesse cultivando vírus, eu precisaria de células hospedeiras, tá? Pequenos discos contendo cada um deles um tipo diferente de antibióticos estão colocados na placa. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura abaixo, que representa uma dessas placas, os discos em letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura representa a área de crescimento das bactérias. Pessoal, a zona escura é a área de crescimento, a zona clara ao redor do antibiótico é onde a bactéria não cresceu. Então, desses 2 antibióticos, quais os mais eficientes? O mais eficiente é o antibiótico A. Olha o círculo claro ao redor dele onde bactérias não cresceram. E depois do antibiótico A, o mais eficiente é o antibiótico B. Tá? Certíssimo? Tá respondido. Questão número 9. Algumas bactérias realizam a fotossíntese à semelhança de vegetais verdes. Só que nós aprendemos que existem diferenças entre fotossíntese bacteriana e fotossíntese vegetal. 4. Quais? Vegetal usa como fonte de hidrogênio água. Bactéria usa gás sulfídrico, H2S. Vegetal usa energia solar visível. Bactéria usa infravermelho. Correto? Tá? 2 diferenças. Terceira, a clorofila do vegetal fica dentro de cloroplastos. A clorofila da bactéria fica no citoplasma. Quarta, qual gás liberado da fotossíntese vegetal? O oxigênio. Qual gás é liberado da fotossíntese bacteriana? Pessoal, enxofre. Certíssimo? Então você vai marcar para mim a letra B de bola. Correto? Tá bom? Beleza. Questão 10. FUVEST, maior vestibular da América Latina. O organismo A é um parasita intracelular obrigatório, constituído por uma cápsula proteica que envolve a molécula de ácido nucleico. Esse, sem dúvida, é um vírus. Então a gente está entre a D e a E. O organismo B tem uma membrana lipoproteica revestida por uma parede rica em